Olá, meus irmãos. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre um tal rei Davi que muitas pessoas adoram até hoje e pouco tempo atrás estão fazendo filmes, histórias como se ele fosse a melhor pessoa do mundo. Em alguns canais de televisão, está passando por aí, acho que os irmãos já viram, falando desse homem, esse tal de rei Davi, que muitos dizem que era segundo o coração de Deus. Aí eu te pergunto, qual Deus? Porque são muitos. Eu te pergunto, qual deles? Mas antes eu quero responder as perguntas de alguns irmãos que perguntou, me mandam e-mails perguntando o que está acontecendo comigo, porque eu não estou fazendo mais vídeo. Meus irmãos, a questão é simples, não é difícil. As sementes foram lançadas, muitas sementes foram lançadas. E eu dei um tempo para observar essas sementes crescerem. E hoje eu vejo que todas as sementes que eu lancei já cresceram e hoje elas mesmas já estão dando frutos. E assim a família a cada dia está aumentando mais e mais. Isso me deixa muito feliz, meus irmãos. Sobre mim está tudo tranquilo. Eu só dei um tempo para observar os novos irmãos que estão chegando na família. Estou percebendo que os irmãos já estão fazendo uns vídeos muito bons. Eu assisto sempre os vídeos dos irmãos. No final eu vou colocar o canal dos irmãos aqui. E é isso, meus irmãos. Eu dei um tempo. Estou observando. Eu gosto de assistir os irmãos fazendo os vídeos. São vários irmãos hoje. Eu gosto de observar. E estou vendo eles fazendo a mesma coisa. Lançando sementes também. E muitas sementes já estão crescendo, já está dando fruto. E assim vai, meus irmãos. Dia a dia, pouquinho em pouquinho, a família vai aumentando. E isso deixa, não só eu, como vários irmãos, muito felizes. Agora, resumindo sobre um tal rei Davi. Por que é tão difícil as pessoas falar que aquele homem era um homem que trabalhava, que vivia, respirava para o Deus de Israel, o próprio Deus de Israel, que é o diabo? Por que é tão difícil? Em Apocalipse diz bem claro, covarde não entra no reino do céu. Assassino não entra no reino do céu. Aí eu te pergunto, o rei Davi, esse tal rei Davi, que as pessoas glorificam ele nas igrejas, bando de mercenários hipócritas, que só pensam nas coisas dessa terra, não pensam da próxima, pensam aqui, e vão se perder por causa disso. 95% da população ou mais vai se perder por causa disso, por causa das coisas desse mundo, porque vem Davi sendo poderoso, rico, Salomão rico, e aí eles querem seguir esses homens que foram manipulados por anjos caídos. E até os dias de hoje você vê os líderes religiosos fazendo as mesmas coisas. Claro que eles não matam igual Davi matava na frente de todo mundo. Se é que vocês me entendem. O Messias foi morto assim. Os apóstolos foram mortos assim. Os discípulos foram mortos assim, na calada da noite. O Messias não, foi na cara dura mesmo. Porque eles não tinham vergonha na cara mesmo, não. Matava mesmo. Porque falou mal da religião deles, eles matam mesmo. Aí falando sobre esse rei Davi. O primeiro assassinato dele foi matando Golias. Ele era criança ainda. Matou. Depois disso, mandou matar um dos seus soldados que trabalhava para ele, mandou pôr na linha de batalha na frente para matar o cara para pegar a mulher dele. E depois foi a matança, foi continuando. Matando crianças, matando velhos, matando pessoas, crianças de colo que estavam amamentando, ele matava. Matou até seu filho. O cara é tão louco, matou até seu filho. Aí eu pergunto, meus irmãos, Deus, o nosso Pai, o verdadeiro, não o Deus dele perdoou ele mesmo, porque ele fazia o que ele gostava. O Deus de Israel, o diabo, Satanás, o próprio Moisés, que escolhia os seus profetas, os seus
seus bichinhos de estimação lá, aquele profeta Samuel e aquele profeta Natã. Porque, notem, nosso pai enviava mensageiros. E o que o diabo fez? Moisés fez uma cópia barata. Ele começou também a enviar os mensageiros dele. E aí, para não falar direto com os reis, ele mandava um profeta. Profeta deles, não nosso pai. Igual o profeta Samuel e o profeta Natã. Como o nosso pai ia usar esses profetas para mandar para falar com um assassino que matava criança, matava idosos, matava pessoas pobres, carentes, matava todo mundo. Como o nosso pai ia falar com um homem desse? Não é difícil de entender que Davi trabalhava para o próprio diabo. Os profetas que falavam com Davi falavam com o diabo, com Moisés, provavelmente. Moisés, naquela época já era Moisés. Conhecido como Israel, né? O anjo caído de Israel, que tem vários nomes. Moisés é um deles. Aí eu pergunto, meus irmãos, até quando? Quando eu assisto, às vezes eu fico assistindo os pessoal nas religiões, eu assisto de vez em quando com a internet para ver o que o pessoal fala sobre Davi. E os pessoal tem um espelho, Davi, Salomão. Eu pergunto, o que esse povo tem na cabeça? Aí eles dizem, mas Deus perdoou Davi. Até o último dia, Davi matou. Até o último dia. Até o último dia. As escrituras estão aí, é só ler. Lê o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, o livro de Reis. Você vai ver que ele matava todo mundo. Criança, perdoava ninguém. E cortava até o pinto das pessoas. Ele era tão louco que cortava o pinto das pessoas. Em alguns casos, até com os dentes. Mas as pessoas acham que eu sou louco. Mas tudo bem. Para você ver como o homem era tão possuído por demônio. Era legiões de demônio que estava dentro daquele homem. Legiões. Para ser assassino daquele jeito, só podia ter o que no corpo dele? Legiões de demônios. Mas as pessoas não querem acreditar, não. Para as pessoas que estão na igreja, o rei Davi é um santo. Aí dizem, ai, todo mundo perdoa, Deus pega, todo mundo peca, Deus perdoa. Peraí. Se no livro de Apocalipse diz que assassino não entra no reino do céu, religioso não entra no reino do céu, meus irmãos, ou vocês crêem no que o Pai e o Messias mandou através do livro de Apocalipse, ou não crê. Para o nosso Pai, pessoa que defende Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Salomão e muitos outros falsos profetas, você é covarde. Quem defende esses homens não tem direito de entrar no reino do céu, não. Quem defende esses homens são covardes, que não tem coragem de dizer na cara das pessoas que esses caras são que trabalhavam para o próprio diabo, para o próprio Moisés, para o próprio Israel. Mas as pessoas não querem. Tem medo de falar. Às vezes, quando eu falo para uma pessoa que Moisés é o próprio diabo, que foi ele que mudou os mandamentos. Nosso pai mandou um anjo entregar um mandamento para ele. Quando ele recebeu aquele mandamento, ele ficou revoltado, as pedras jogou no chão, quebrou tudo. Não era porque o povo estava fazendo bezerro de ouro, não. Porque ele sabia que aqueles 10 mandamentos acabava com a farsa dele. E aí o que ele fez? Montou para mais de 600 preceitos dele, os mandamentos deles, a lei de Moisés, para matar todo mundo. E o povo teve que escolher ou os 10 do pai ou os do Moisés, que é o próprio diabo. E o Messias veio bater de frente com Moisés, bateu de frente, foi contra tudo que Moisés falou. Por que o Messias fez isso? Porque o Messias sabia que Moisés era o diabo. Moisés de um lado, não se esqueçam, um anjo, que o Messias, foi o Messias que jogou ele aqui embaixo. Foi o Messias que jogou ele aqui embaixo. Quando Israel foi jogado aqui embaixo, quem jogou foi o Messias. E as duas testemunhas jogou os outros 2 anjos. Ismael e Azazel, eles foram jogar aqui embaixo. Foram os 3 que jogaram, os líderes que estavam lá em cima, fazendo rebelião lá em cima, os 3 jogaram aqui embaixo. O Messias jogou Israel, e as 2 testemunhas, um jogou Ismael e o outro jogou Azazel, aqui embaixo. Por isso que o Moisés já cumpriu a parte dele. Matou o Messias. Agora falta Ismael e Azazel matar as 2 testemunhas. Mais nada para cumprir o que está escrito. Falta pouco. E aí, meus irmãos, voltando ao assunto de Davi. E aí, o povo da igreja, os anjos caídos são tão inteligentes. Mais de 7.000 anos, né?
comparando com crianças nessa terra, olha, os anjos caídos são inteligentes, meus irmãos, eles não são burros. Olha, Deus perdoa. Você pode matar até o último dia. No último dia, se você estiver ali na cruz, igual aquele ladrão está na cruz, matou, roubou. Não estou dizendo que aquele ladrão matou, roubou. O que aquele que morreu na cruz se arrependeu, às vezes ele nem era ladrão. Nem era. Está escrito na escritura que ele era ladrão, mas alguém pode ter colocado ali, às vezes nem era. Às vezes podia ser alguém que estava seguindo o Messias, podia ser alguém que estava ali, fez alguma coisa, mas em comparação de Davi, Salomão, Moisés, Elias, Eliseu, Josué, um bando de assassino, um bando de ladrão. Oh. E aí o que eles criaram, os anjos caídos, nas igrejas de hoje, nas igrejas evangélicas, maçônicas, gospel? O que eles criaram? Olha, todo mundo é pecador, vocês é pecador igual Davi. Eles colocam esse medo nas pessoas. Ó, você é pecador igual Davi. Você é pecador igual Salomão, ele pecou igual você. Aí eu pergunto para vocês, irmãos, alguma vez você matou alguma criança? Alguma vez, igual o Davi fez com o gigante lá, matou o gigante com uma pedrada na cabeça e depois foi lá e cortou a cabeça do cara? Você já fez isso? Você já foi no seu vizinho, sabe no seu vizinho que você mora aí? Você já foi lá no seu vizinho, invadiu a casa dele, matou todo mundo, roubou as coisas dele? Eles querem que vocês acreditem que você é pecador igual aqueles homens. Eles querem o sistema religioso para defender aqueles vagabundos, aqueles bandidos, aqueles assassinos. Eles colocaram na cabeça das pessoas que você é pecador igual eles. É tudo igual. É tudo igual. E aí o povo burro, parafuso solto na cabeça, acredita que é igual o Davi, Salomão, os pecadores, é igualzinho. Aí eu te pergunto, alguma vez você invadiu a casa do seu vizinho, matou todo mundo, roubou a casa dele? Porque aqueles homens faziam isso. Você já fez? Alguma vez você saiu na rua aí cortando o pinto das pessoas igual o Davi fazia? Já fez? Alguma vez você saiu na rua aí matando as crianças de colo que estavam metendo no peito, saiu matando todo mundo? Igual o Davi já fez? Igual aqueles homens do passado fez? Igual Eliseu pegou as crianças, mandou o urso lá matar todo mundo? Os anjos caídos, lógico, os anjos caídos, quando tu viu as crianças zombando de Eliseu, falso profeta, os anjos caídos viu, entrou nas ursas, matou todas as crianças, porque Eliseu mandou matar, para mostrar que ele tinha poder nessa terra. Um bando de assassino. Se no livro de Apocalipse está escrito que assassino não entra no reino do céu, acabou, meus irmãos. Religioso não entra no reino do céu. Igual me perguntaram, irmão, vamos supor, o meu amigo, meu tio, meu pai morreu na igreja. Eu falei, se morreu, meu filho, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Acabou. Se preocupa com o que está vivo, porque quem morreu dentro do prostíbulo. Ah, mas tem perdão? Meus irmãos, quem morre na mão dos cães, acabou. Tem chance. Ah, mas não tinha entendimento. Ah, qualquer pessoa que pega, eles lê a Bíblia, vê que está tudo ao contrário do que eles estão falando, mas o povo tem medo de ir contra o seu líder religioso. E aí, para colocar medo nas pessoas, esses filhos do diabo, eu fico assistindo, eles ficam dizendo, olha, Davi matava todo mundo. Aí depois, no último dia, ele pediu perdão, Deus perdoou ele. Meus irmãos, imagina entrar no reino do céu. Vamos supor, eu dou um exemplo, não estou dizendo que vai entrar. Imagina entrar no reino do céu. Salomão, Davi, Moisés, Elias, Josué. Imagina isso. Abraão, Isaac, Jacó. Imagina essas quadrilhas no reino do céu. Quanto tempo você acha que o reino do céu ia durar? Para e pensa, meus irmãos. Quem tem instinto assassino, imagina se esses homens voltar para o reino do céu. Vamos voltar? Não. Entrar no reino do céu, não. Imagina se esses homens entram. Porque para eles, quando eles morreram, eles se achavam deuses. Deus de Israel. Eles se achavam deuses. Meus irmãos, esse povo não entra. Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, Davi, Moisés, o líder da quadrilha, Moisés. Esses homens nunca vão entrar no reino do céu. Por isso que o Messias diz bem claro, olha, quem julga, quem acusa vocês, sou eu não, meu filho. O Messias falando. Só que poucas pessoas entenderam isso. Olha, o acusador, lembra quem acusava lá no reino do céu? Israel. Israel no reino do céu chamava Israel. Aqui embaixo ele chamava Moisés. Ele usou vários corpos, mas o último corpo que ele pegou e está com ele até hoje rodando aí, ó, é Moisés. O Messias foi bem claro, ó, aquele acusador lá no reino do céu, Israel,
hoje aqui na terra chamado Moisés, é ele que vai acusar vocês.